Olá, olá, mais um vídeo aqui no canal Versículos com Clarisa. Aqui, o que eu estudo, eu compartilho, portanto, um aprendizado mútuo. É um privilégio ter você aqui hoje para abrirmos o manual de vida juntos. Deixa eu te fazer uma pergunta para calibrar a sua mente logo cedo. Você já percebeu que quanto mais você lê a Bíblia, mais parece que Deus faz exatamente o contrário que a sociedade nos ensina, que o mundo nos ensina? O mundo vive repetindo na sua cabeça uma lógica de hiperformance e comparação. Seja o primeiro, mostre sua força, acumule, seja grande, esmague suas fraquezas. Isso gera uma neurose coletiva, uma ansiedade crônica onde a gente sente que nunca é o suficiente, que nunca é bom em nada. Mas se eu te disser que no reino de Deus funciona por uma matemática completamente invertida, no manual de Deus, o fraco é forte, o rejeitado é o escolhido, e quem chora é consolado. Se você se sente pequena, cansada ou deixada para trás pela lógica dos homens, hoje nós vamos entender a sabedoria que confunde o mundo. Você vai ver que essa inversão divina pode desatar os nós da sua mente e trazer uma paz profunda para a sua rotina. Vamos mergulhar juntas na palavra de hoje. Abra a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, onde o apóstolo Paulo escancara essa realidade. E acompanhe a leitura comigo. Encontrou aí? Vamos lá. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Eu vou até colocar o 28 aqui. Deus escolheu coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. O 29, portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. Vamos descodificar o que a Bíblia realmente quer nos ensinar aqui. Na cultura daquela época, e na nossa também, quem tinha poder, status e oratória comandava tudo. Mas o projeto de Deus nunca operou pela meritocracia humana. Quando olhamos para a Bíblia inteira, vemos esse padrão se repetindo. Moisés tinha medo de falar e era gago, mas libertou uma nação. Gideão se considerava o menor da sua casa, mas venceu os exércitos. Os discípulos eram homens simples, pecadores sem títulos acadêmicos, mas transformaram a história da humanidade. Sabe por quê? Porque a matemática de Deus funciona bem diferente. Ele não procura as pessoas mais capacitadas do mercado. Ele capacita os corações que estão disponíveis para Ele. Por isso eu sempre digo, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor. Meus irmãos, olhem para a profundidade e para o amor dessas inversões do reino. Jesus veio para o mundo, para virar a pirâmide do orgulho humano de cabeça para baixo. Em Mateus 20, 26, ele diz que o último será o primeiro. Em Lucas 22, 26, ele decreta que o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como o que serve. O profeta Joel, no capítulo 3, versículo 10, profetiza: diga o fraco, eu sou forte. E quando Jesus sobe o monte para pregar o seu maior sermão, o Sermão do Monte em Mateus 5, que tem um vídeo aqui sobre esse sermão, ele choca a mente de todos, começando pelas bem-aventuranças. Quem na nossa sociedade chamaria alguém que chora de feliz? O mundo diz que feliz é quem ostenta, quem tem. Mas Jesus diz: bem-aventurados os humilhados de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos e os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso é um confronto direto ao nosso ego. No reino de Deus, o perseguido por causa da justiça é abençoado. Deus não olha para a vida apenas através do recorte do momento presente. Ele enxerga através das lentes da eternidade. Ele pega aquilo que o mundo joga no lixo e transforma em uma obra de arte. Lindo, né? Aplicação na nossa vida real.
Quer uma prova concreta dessa lógica que o ser humano não consegue entender? Vamos lembrar da história de Davi em 1 Samuel 16, quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Jessé fez passar diante do profeta os seus filhos mais fortes, bonitos e mais experientes, aos olhos humanos. E a escolha era óbvia. Mas Deus, costumo dizer como Deus é engraçado, né? Mas Deus rejeitou todos eles. E onde estava Davi? Ele nem sequer tinha sido convidado para o almoço de família. Ele estava no campo cuidando de poucas ovelhas. O esquecido, o ignorado, o rejeitado. Mas foi justamente ele quem Deus mandou chamar para ungir. Sabe qual é a grande chave comportamental e espiritual daqui? É que, enquanto os homens olham desesperadamente para a aparência, para o status e para o resultado rápidos, Deus olha para o que está guardado no segredo do coração. Deus olha o nosso coração. Trazendo isso para a sua rotina prática de hoje, talvez você tenha acordado se sentindo fraca, pequena, esquecida pelo mercado de trabalho, rejeitada por pessoas que você amava, que você ama, cansada de lutar ou perseguida no seu ambiente. Deus te diz que você faliu. Mas a Bíblia te mostra que muitas vezes é exatamente nesse ponto de quebrantamento, quando o seu ego se esvazia, que Deus começa a maior obra da sua história. A sua fraqueza não afasta a Deus. Se você for intencional e dividir o peso com Ele, a sua fraqueza vira o palco para o poder dele agir em você. A matemática de Deus não segue a lógica dos homens no reino. Quem se rende vence. Quem serve lidera. Quem chora é consolado. Quem é rejeitado pode ser o escolhido. E quem parece fraco é o que Deus usa para fazer coisas extraordinárias. Então, não se preocupe se você não se sente a pessoa mais forte, mais inteligente, mais bonita, a mais preparada aos olhos da sociedade. Lembre-se do que o Senhor diz em Isaías 55:8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Se acalme. Respire. Talvez você seja exatamente o tipo de pessoa que Deus escolheu para confundir os sábios. Quero deixar essa reflexão para você interagir comigo hoje. Qual dessas verdades do reino, de que o fraco é forte, ou o último é o primeiro, mais desafia a sua lógica humana hoje? Deixe a sua resposta aqui nos comentários e vamos conversar. Pense nisso com muita clareza. Se esse estudo profundo acalmou o seu coração e organizou a sua mente, clique no botão curtir. Se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que se sente esquecido e precisa lembrar o valor que ele tem para Deus. Um abraço com muita clareza e fique com Deus e a paz que excede todo o entendimento humano. Amém.